Julgamos pessoas com barba de um jeito diferente? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E antes da gente entrar na pauta em si, Altair, 3 recadinhos rápidos da paróquia, Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1. Se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast, faça a sua colaboração, por favor. Bom, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naruhodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso. E às vezes até não conhece um podcast. A proposta do Naruhodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos pra pauta? Bora! Altair, hoje é a pergunta que todo mundo estava aguardando, Altair. Vamos deixar as barbas de molho um pouco. Por que é que estava todo mundo aguardando? Porque a gente já mencionou em episódios anteriores que o Altair é um especialista em barba. Pois é, quem diria, né? Eu que não tenho nem cabelo nem barba, né? Por quê? Porque ele pesquisou durante anos, né, a barba, a antropologia da barba, Isso. Né, o comportamento das pessoas em relação à barba, e foi objeto da sua tese, não é isso? Foi meu doutorado. Foi meu doutorado. Mas tivemos perguntas de ouvintes também relacionadas a isso, mas só para não desperdiçar, né, o fato de eu ter estudado quase 8 anos, isso, tem muitas coisas legais sobre a barba. Já fizemos episódios, por exemplo, do cabelo, né? Por que o cabelo cai? Exatamente. Essa é uma das perguntas, inclusive, que a gente recebeu. Um ouvinte, Rafael Garuti, ele mandou o seguinte e-mail: Olá, quem é o Altair? Sou técnico químico e engenheiro de produção por formação, trabalhando no setor de aromas, aditivos alimentícios. Minha dúvida é sobre a coloração da barba. Eu comecei com 11 anos a fazer a barba, cedo, hein? Pois é. E de lá pra cá, notei que tenho pelos escuros, loiros e até alguns avermelhados. Não só por reflexo, eu tenho uma tia ruiva. Pela visão genética, como isso é possível? Alguma coisa a ver com a metilação dos genes? E aí, Altair? O que você tem a dizer sobre ele? O que você tem a dizer sobre barba? Então, tem outras perguntas associadas a isso, que é, por exemplo, no caso dos homens, né? Quando os homens ficam mais velhos, eventualmente eles perdem cabelo. Sim. A gente já tem até um cast sobre isso. Por que homens perdem cabelo e as mulheres não? E nesse cast alguém até perguntou assim, se isso vale pra barba também, né? Por que a gente perde cabelo da cabeça e não perde os pelos da barba? Pois é, então, essa é uma outra coisa. A barba, ela tem uma influência grande no processo evolutivo, se você pensar evolutivamente. Faz muito sentido pensar, né? Por que o cabelo da cabeça cai e o da barba não? Talvez tenham origens diferentes, talvez fisiologicamente eles sejam diferentes, certo. E eles são. Tá? Então a primeira coisa importante vou falar das causas materiais primeiro, né? E formais. O folículo da barba, então para quem tem barba, se você puxa um folículo, ele é um pelo e tem uma bolinha transparente no fundo, igual ao seu cabelo. Só que essa bolinha, que é o folículo, ele é um pouco diferente. Certo. Do cabelo e da barba. Então, uma das coisas que faz com que você tenha calvície, né, sobretudo calvície precoce, é a testosterona. Então, como que acontece na cabeça, né, nos pelos da cabeça? A testosterona, ela não é absorvida diretamente pelo seu organismo, ela é quebrada e aí esse subproduto é absorvido. Nos pelos do cabelo, da cabeça, quando a testosterona chega ali, não tem a enzima que quebra. Então a testosterona vai acumulando e vai atrapalhando as funções do folículo e o cabelo cai. Né? Eventualmente. Se você não ouviu, ouça então o cast sobre os carecas. Isso, os carecas. O interessante é que aí a parte nova, o pelo da barba, do rosto, né, tem a enzima. Então, por isso que, por conta da testosterona, o pelo da barba cresce. Ele cresce mais. Ele tem essa enzima, ele tem a enzima que a gente não tem na cabeça. Isso. E aí por quê? Por que numa parte da cabeça você tem a enzima e na outra não? A ideia evolutiva, né? O primeiro ponto é você começar a observar isso em outros animais. Será que isso acontece em macaco, por exemplo? Acontece. Então, chimpanzé, que é por exemplo, chimpanzé alfa, macho de um grupo, ele tem o cabelo ralinho e tem o queixo grande, porque ele tem muito pelo no queixo, tá? Isso por homologia,
né? Por homologia, isso acontece em outras espécies. Por exemplo... O que é homologia, Altair? É um mecanismo biológico que são estruturas diferentes, mas que têm funções homólogas. Tá? Então, por exemplo, se você pega o seu braço, né? Homologia e analogia, é uma coisa que você estuda muito na biologia no colégio. Pega o seu braço. O seu braço tem a mão e 2 ossos, né? Se você pega uma ave, também tem 2 ossos e os dedinhos, né? Só que o uso é muito diferente. Certo. Então são estruturas análogas. Então, um análogo da minha mão, do meu braço, é a ave de um pássaro. Tem tem jeito parecido, mas o uso é diferente. O braço de um pássaro. Isso, a asa, né? Daí a gente chama asa. Já imaginou a galinha, né? Então, isso eu entendi ave de um pássaro. A asa de um pássaro, isso. Óbvio. Então, isso é a analogia. São órgãos análogos, mas eles não têm a mesma função. Homologia são órgãos diferentes, mas que têm função parecida. Entendi. Então, por exemplo, os nossos pelos da barba e os pelos da barba de um chimpanzé, eles têm a mesma função e também a mesma origem genética, biológica. Mas a barba masculina tem a ver, por exemplo, de forma homóloga com a juba do leão. Tá? Então, é uma estrutura física que mostra dominância, tá bom? É uma coisa visual. Visual, isso. Porque quando você julga alguém, né, você presta atenção nos atributos físicos dessa pessoa. Mesmo que você não queira considerar, você considera. Sim. Se a pessoa é alta, baixa, gorda ou magra, a cor, enfim. A barba faz parte disso. Né? Mas mais do que a gente imagina. Isso, esse é o ponto. Então, o interessante é que as pessoas elas veem que quando você tem barba, obviamente elas veem, mas elas usam isso no processo decisório, mas sem perceber que usa. Diferente da cor. Por exemplo, cor de pele, como socialmente isso é mais discutido, às vezes a pessoa até emite um comportamento ou toma uma decisão de um ponto de vista discriminatório, mas depois ela para pensar. Nossa, por que eu pensei assim? No caso da barba, não. Como não tem uma discussão do papel social e das representações sociais da barba, as pessoas julgam as outras que têm ou não barba sem perceber que está julgando. Né? Infelizmente, algumas pessoas são discriminadoras em relação à cor e não refletem depois. Né? Isso. Então, por isso que eu estudei tantos anos barba. Tem muita coisa legal, que é assim... o mecanismo cognitivo que você usa para julgar alguém que tem barba ou não é o mesmo mecanismo, a mesma estrutura de criação de representações sociais que você usa para julgar pessoas com cor, pela cor dela. Certo. Ou pelo sexo dela, ou pela orientação sexual dela, ou qualquer coisa. Ou seja, está querendo dizer que assim como a gente faz com cor da pele, como o ser humano faz com a cor da pele, a presença da barba, o estilo, o tamanho, etc., também é capaz de formar, por exemplo, estereótipos. Forma estereótipos do mesma forma. Então, eu acabei escolhendo barba por 2 razões. E, portanto, preconceito. Ou comportamentos discriminatórios. Depende. Preconceito vai depender da questão social. Qual que é o impacto social disso? Mas comportamentos discriminatórios, sim. Assim, comportamentos discriminativos. Sim. Né? Que você discrimina. Esse cara tem barba, ele deve ser assim. Esse cara não tem, ele deve ser assado. Certo. Tá? Então, eu escolhi barba por 2 razões. Primeiro, porque é da zoeira, que eu gosto de temas engraçados. Eu sempre tive isso. E o segundo, porque é uma coisa que as pessoas não reparam. Então, é fácil de estudar. As pessoas comentam, sabe? É muito fácil. E tem muito suporte biológico. Então, por exemplo, cor de pele não tem nenhuma razão biológica para você perceber, discriminar uma pessoa negra e uma branca. Não tem nenhuma. Mas a barba tem. Né? Então, o fato da barba, dos folículos da barba serem fisiologicamente diferentes dos da cabeça, mostra que no passado evolutivo, centenas de milhares de anos atrás, ter barba conferia uma vantagem. E qual que era essa vantagem? Aí é a hipótese, né? Em sociedades, e isso a gente vê em macaco, em bonobo, enfim, sociedades de primatas, que provavelmente acontecia com a gente também, o macho, né, que tinha barba, assim, ele tinha o queixo maior. Ele tem o tamanho do queixo dele fica maior porque ele tem mais barba. Isso, o queixo grande é uma característica de masculinidade. Então transmite dominância. Certo. Sabe? Então na competição entre os machos, né? Não competição briga, mas na influência. Isso gera efeito. Mas isso não tem nada a ver com o que acontece hoje. Tenta lembrar de um âncora de TV que tem barba. Você lembra de algum? Difícil. Eu não lembro de nenhum. Não tem no Brasil nenhum âncora, a não ser que seja uma TV muito pequena, enfim, que tem barba. Por que o Bonner tem que tirar a barba? Por quê? Ele não deve gostar de fazer a barba todo dia, porque é meio chato, né? Dá trabalho, machuca, enfim. Por quê?
Por que você acha? Por que você acha que âncora de jornal tem Pra que ele ter... talvez parecer menos intimidador? A ideia é essa, é a questão da dominância, né? Para parecer mais amigável, mais próximo, mais sociável, tá? Mesmo hoje essas características ficam. Apesar da influência da barba variar entre as culturas muito, tem De essa... época para época também. Exato. Né? Tem esses traços centrais, a questão da dominância e a questão da masculinidade. Masculinidade é importante, não diz respeito à orientação sexual, tá? Então você pode ser gay, hétero e ter masculinidade. Masculinidade é um traço físico, não é um traço comportamental. Certo. É como você mostra que você é, não é como você é. Tá? Isso é muito importante. Daí a gente entra na questão da antropologia da barba, que é sensacional. Vamos lá, sensacional. Então, os primeiros registros de uso de barba, coisas assim, vem desde a origem do Homo sapiens, claro. Até porque a gente não tinha barbeadores, né? Isso, exato. Mas os primeiros barbeadores foram descobertos desde a idade do ferro, que é coisa de 6, 7 mil anos atrás. Ou seja, já tinham tentativas de diminuir a quantidade de pelos no rosto, né? Outra coisa importante, a maneira como você orna a barba muda conforme a cultura e tal, né? O estudo da barba, o estudo técnico da barba é chamado pogonologia. Pogonologia. Isso, é o estudo da barba, Certo. que é uma área da antropologia, né? E que, por sua vez, fica dentro da filosofia, né? Do grego pógonos, significa muito pelo no seu queixo quadrado. É algo assim. Acabei de inventar. É algo assim. Tem várias evidências históricas do uso interessante da barba. Então, por exemplo, os egípcios, eles tinham barba, mas eles faziam meio que um cavanhaque esquisito. Eles deixavam... Imagina um cavanhaque? Cavanhaque esquisito. Era um cavanhaque esquisito, porque eles só deixavam a parte de baixo do cavanhaque. E tiravam, que seria o bigode, a parte de cima. Deixavam só a parte de baixo. Sim. Por isso que você vê figuras gregas que tem Figuras egípcias. Egípcias, desculpa. Que tem uma extremidade, assim. Parece um tufo de pelo colado. Você pensa num faraó, você já pensa... Isso, já pensa nessa barbinha colada. Muitos egípcios deixavam isso crescer, outros colavam. Pegavam, por exemplo... Um postiço mesmo. Assim. Pegava crina de cavalo e colava. Certo. Que leva a pensar um pouco do tamanho do queixo, né? Então aumenta a questão da dominância de uma forma mais simbólica. Verdade. Tem evidências históricas muito grandes. Então, por exemplo, Alexandre o Grande. Tem uma história muito legal dele. Alexandre o Grande, conquistador e tal, quando ele foi lutar contra o rei Dario, da Pérsia, ele tinha um exército muito menor. Então, como é que eu vou fazer para lutar com um exército muito menor? Então ele teve uma ideia. A ideia, na noite anterior, ele pediu para todos os soldados dele tirarem a barba. Todos. E todos chegavam imberbes, sem barba, no campo de batalha. Certo. Isso assustou muito os persas. Por quê? A barba, na época do Alexandre o Grande, era um símbolo de masculinidade, assim. Então, por exemplo, quando você era preso, um prisioneiro de guerra, a primeira coisa que eles faziam era cortar sua barba. Certo. Que era um sinal de que você nem homem é mais, sabe? Então... Tá podando a masculinidade. Exato. Quando os soldados apareciam no campo de batalha sem barba, tipo, eu não tenho nada a perder. Tipo, você tá fudido, entendeu? Eu vou te colar na porrada. E eles ganharam a guerra, sabe? Então foi meio que uma estratégia de marketing, assim, que o Alexandre o Grande teve pra intimidar, né, os soldados, sabe? Tava pensando que Davi é sempre retratado lisinho. Isso, então. Enquanto que Zeus é retratado barbudão. Exato. Tem isso também. Então, a barba era muito uma coisa dos deuses, né? Os deuses homens, assim, principalmente os dominantes, os patriarcas, né? Na mitologia grega, todos têm barba. Tem uma coisa interessante da barba na Grécia, né? Então, os meninos jovens, 13, 14 anos, imberbes, né? Eles estavam começando a ter barba, eles tiravam os primeiros pelos de barba e dedicavam para a deusa Artemis, que é a deusa das colheitas, para que a barba dele crescesse mais rápido. Né? Então tinha uma importância social, a questão da barba e tal. Tem várias histórias interessantes. Você já soube que existia uma santa com barba? Não. É uma santa mulher com barba. Essa santa surgiu na Igreja Ortodoxa Russa, né? Que tem muita intersecção com a Igreja Católica Romana, claro. Que na Igreja Russa ela era chamada de Santa Liberata. Tá? A história dela era a seguinte: era uma beata, né? Muito crente, que tinha um homem que era perdidamente apaixonado por ela e queria se casar com ela, mas ela não queria, ela queria ser beata, né? Queria dedicar sua vida a Deus. E o homem ficava perseguindo ela. Então chegou um momento em que ela fez uma oração e pediu um milagre para que Deus a tornasse tão feia que nenhum homem seria capaz de gostar dela, e aí ela podia se dedicar à vida monástica. Certo. Aí Deus olhou de cima, tem certeza? Não, beleza. Aí Deus deu barba para ela. Entendi. Aí como ela tinha barba, o homem fugiu, né? E aí o pai da moça achou que ela estava tendo uma possessão demoníaca e mandou crucificar ela.
E aí, posteriormente, ela foi beatificada. E na igreja ortodoxa, a Santa Liberata é uma santa mulher crucificada com barba. Né? É curioso. Então. Aí na igreja romana teve uma modificação, porque a história é muito louca. E aí, na igreja romana, ele é conhecido como Santo André Avelino. Então, se você for numa igreja de Santo André Avelino... Na verdade, é uma santa. É uma santa com barba. E Santo André Avelino é representado do mesmo jeito, só como homem. Entendi. Né? É interessantíssimo, não é? Fala aí. Utilíssimo também. Utilíssimo também. Aí você tem, por exemplo, no século XIX, né? Na região da França e também de Portugal. A rainha Elizabeth não gostava de barbas, tá? Por uma razão dela. E como era ainda a época do final do absolutismo, ela ordenava que todos os homens do reinado dela ali não usassem barba. Caso a pessoa usasse, ela tinha que pagar uma multa. Tá? Então ela não gostava. Né? Já em Portugal, as barbas eram bem vistas, principalmente no reinado do Dom João VI. Porque Dom João VI tinha uma barba muito grande. Se você procurar uma foto dele, ele era um cara carequinha, com uma barba bem grande. E ele era reconhecido como uma pessoa de muita sabedoria, então tinha toda essa ligação com a barba. Tanto é que quando Dom João morreu, foi emitido um decreto que durante 2 anos, nenhum homem de Portugal deveria fazer a barba. Nenhum. Aí, nada de barba. Nada. Todo mundo barbudão, Matusalém. Os barbeiros indo à falência. Então, para evitar que os barbeiros fossem à falência, o Estado pagava para eles não trabalharem, para eles não cortarem barba, durante 2 anos. Isso... Depois da morte do Dom João, né? Logo já teve a colonização do Brasil ali. Isso em Portugal. Isso aconteceu em Portugal. Essa moda passou pro Brasil. Então no Brasil teve uma moda ali no final, nos anos 1850, mais ou menos. Se você pega as figuras, por exemplo, da aristocracia brasileira, todo mundo tinha barba. Veio dessa época do Dom João, da morte do Dom João VI, né? Em Portugal. Aí chegando mais perto, então a barba tem uma influência muito grande, cultural, antropológica, religiosa, enfim, né? Que torna ela muito da hora, né? Claro. E para aqueles que ficam tristes, né? Eu não me importo, eu acho muito bom não ter barba, por exemplo. Eu não tenho, eu tenho muito pouco, né? Do lado, assim, eu não tenho. Tem variações genéticas na quantidade de barba ou não, né? É uma questão genética familiar. Eu fico feliz de muito não ter, porque eu não tenho pouco trabalho para cortar. Mas tem pessoas que querem ter barba. Então, queria ter uma barba completa e tal, sei lá, fazer uma trança, sei lá o que eu quero fazer. Eu consigo? Você vai ter que fazer implante, né? Que é muito caro, dá muito trabalho, não compensa. Fique com a sua barbinha mesmo, sua barbichinha marota, tá ótimo. Ou assuma, do mesmo jeito que você fica careca, assuma que você é careca, assuma que você não tem barba, e tá bom. Né? Eu tive que fazer o contrário, assim, né? Eu fiz minha barba durante muitos anos, uma hora encheu o saco. Assim, então, assumi a minha barba de vez. E quando ela começou a aparecer? Bem jovem, viu? Bem jovem. Eu comecei a fazer barba, sei lá, com 18 anos. Assim, mas você sabe que entre orientais é pouco comum a presença de barba. Em geral, eles são imberbes, né? Com exceção dos orientais que têm uma origem mais do sul. Né? O sul do Japão tem pessoas orientais com mais barba, né? Na Coreia do Sul tem poucos. Verdade. A Coreia do Sul, como tem uma herança mais chinesa. Pelo, né? Em geral. Pelo no corpo também. Isso. Assim como os índios, os aborígenes australianos, eles são imberbes, eles não têm barba. E aí tem uma outra evidência antropológica interessantíssima. Os Maori, que são ali da região da Austrália, eles não têm barba. Né? Então, mas, não se sabe por quê, eles começaram a desenvolver o hábito de fazer tatuagens faciais. Então eles fazem escarificações, tatuagens no rosto, bem na região onde fica a barba. Certo. Né? No queixo. E eles fazem isso com o intuito de assustar, de realmente mostrar dominância e tal. Né? Ou seja, eles fazem tatuagem, mas com a mesma função. Com a mesma função. Tanto é que quando os ingleses, né, chegaram lá, os aborígenes achavam que eles eram deuses, porque eles tinham barba. Né? Então, é muito interessante saber, porque é uma ilha, né, a Austrália. Então, como a informação de que barba diz respeito à dominância chegou ali? Sim, né? sim. E ainda identificar deuses como tendo barba, enfim, e reconhecer isso nos ingleses, né, nas pessoas que chegaram lá. Deixa eu pular aqui pro seu estudo, Altair, porque esse negócio não tem fim. Mas tá vendo que você não achava que tinha tanta coisa, né? Deixa eu pular aqui para o seu estudo. Quais foram as principais conclusões do seu estudo aqui, que tem a ver com o comportamento das pessoas diante de alguém que tem a barba? Então, eu fiz 2 estudos, né? São 2 partes. A primeira parte era tentar verificar quais são as representações sociais que as pessoas criam em relação a indivíduos com barba. Homens, né? Barba de homem. Barba de mulher é outro departamento, já não envolve. Barba de homem.
Porque no caso da cor, por exemplo, já tem uma literatura muito grande dizendo qual a percepção de pessoas brancas e negras e tal. Mas na barba, não. Então eu fiz um experimento que era você pegar a gente tem um teste psicológico que chama TAT, que é um teste de percepção temática, em que é uma prancha com um desenho e você tem que contar uma história sobre o que acontece. E aí eu pedi para um grupo de pessoas contarem uma história, elas deram histórias padrão, aí eu coloquei a foto no Photoshop e desenhei barba no rosto dos homens. Certo. E pedi para outras pessoas contarem histórias. Os mesmos homens, agora com barba. Isso. E um outro grupo diferente de pessoas. As histórias mudaram completamente. Então, quando você via, por exemplo, um homem de barba naquela história, você, na hora de criar a história, você criava diferente. Você colocava aquele homem com um status diferente. Por exemplo, tem uma foto que tem 2 homens. Certo. Né? Um mais velho e um mais jovem. Quando você coloca barba no rosto do mais jovem, por exemplo, quando você tem o velho e o jovem padrão, é o pai dando conselhos pro filho, alguma coisa assim. Quando você coloca barba no rosto do jovem, são 2 professores discutindo um tema em comum. Ou seja, você muda o status. Sim. Né? É uma técnica projetiva essa. É uma técnica projetiva, muito usada em clínica e tal. E aí você consegue fazer uma descrição dos padrões de avaliação das pessoas com barba ou sem. Né? Aí, baseado nisso, nessas ideias de representação social, aí tem a parte prática. Que é, eu coloquei fotos, né? Então, um grupo via fotos de homens sem barba, outros com, mas eram os mesmos, né? Nas duas situações. E pedia para eles responderem um questionário avaliando essas pessoas, né? E aí eles avaliavam diferente. Por exemplo, os homens de barba, eles eram vistos como mais velhos, né? Idade maior, como mais confiantes, como mais éticos, né? Mais éticos. E lembre que mais velho é uma coisa esperada, né? Isso. Mas o mais ético é interessante. Tem a ver com... Mas aí tem a ver com... Porque o estudo é datado, né? Então, o estudo foi de 2006 a 2010. Certo. Então, o contexto social, contexto político... cultural, é diferente. Mais dominantes, né? E os homens sem barba, eles eram vistos como mais confiáveis. E aí reforça a ideia do âncora de TV. Né? Eles vistos como mais amigáveis, como mais confiáveis e tal, né? Então tem essa característica, as pessoas sem barba são mais fáceis de interagir, assim, né? À primeira vista. As com barba geram uma diferença de status. E aí a última parte do estudo foi fazer uma aplicação mais direta. Então eu fui em empresas de RH, né? Conversar com gerentes de RH, com os funcionários, e eu mostrava 2 currículos. Os currículos eram virtualmente iguais. Né? Pedi para o mesmo currículo, a foto diferente. A foto diferente. Isso. E aí um cara tinha barba e outro não. Era a mesma pessoa com barba e sem barba? Era. Só que eram pessoas, grupos de... Eu fiz 3 currículos com 3 pessoas diferentes. Certo. Aí 3 grupos diferentes. Aí um grupo avaliava os currículos sem barba, o outro com barba. Eu perguntava qual deles você escolheria. Aí eu vou fazer o teste com vocês. Vocês podem fazer por aí também, tá? Quem? Fecha o olho. Fecha o olho, isso. Imagine, você tem que responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Tem que ser rápido. Imagine na sua cabeça um gerente financeiro de uma empresa. Esse cara tem barba ou não? Não. Ótimo. Agora imagine um web designer. Rápido. Não, veio sem barba, mas veio também com. Tá, então, mas ficou um pouco mais ambíguo. Pode abrir o olho já. Pense nisso também, ouvinte, tá? Então, isso é a representação social. Quando eu falo uma mensagem, qual é a primeira coisa que vem? Então, geralmente, gerentes financeiros, pessoas que trabalham na área gerenciais, em geral, não tem barba. Inclusive, tem muitas práticas de empresa que impedem que você tenha barba. Você tem que fazer sua barba. Banco, né? Para evitar essa questão de hierarquização. Sim. Tá? Empresa de tecnologia, por exemplo... Era comum, até pouco tempo, empresas terem isso como política. Assim, né? Exato. Você tem que ter a barba bem feita todos os dias. Exato. Empresas de tecnologia, web designers, TI e tal, são pessoas que são esperadas que tenham mais barba, né? E aí o que aconteceu? Quando eu dava o currículo para as pessoas, eu falava, qual desses candidatos você escolhe para uma vaga de gerente financeiro? Certo. Quase 70% dos recrutadores escolhiam os candidatos sem barba. Certo. E eu perguntava, mas por quê? Por que você escolheu? Aí elas usavam atributos do questionário, do currículo. Porque a pessoa trabalhou em tal empresa. Ele buscava argumentos racionais ali. Não, então ela nem reparava. Ela nem reparava. Não é que é uma estratégia. Claro, inconsciente, ó. Isso, é totalmente inconsciente. Ela nem reparava que o cara tinha barba ou não. Quando era uma vaga de web designer, coisa de 60%, 50% preferia o cara com barba. São resultados parecidos com experimentos, por exemplo, com cores de raça, né? Isso. Cor de pele. Isso. Cor de pele. Então, é a mesma ideia. Mesmo currículo, né? Um negro e um branco,
a pessoa acaba escolhendo mais o branco e dando argumentos do currículo, né? Exato. E, de novo, não é intencional. É uma questão da representação social que você cria. Que a gente chama de viés inconsciente. Isso, é um viés cognitivo. Recomendo novamente que veja aquele podcast sobre o que o nosso cérebro faz quando você fala com você mesmo. Uma coisa é o que você faz, outra é o que você acha que faz. Sim. E o que acha que faz sempre vem depois. Sim. Né? Então, usar a barba foi muito melhor, porque você mostra essa questão que atributos físicos influenciam o processo decisório, usando um atributo que as pessoas não prestam muita atenção. Sim. Diferente da cor, que teria que ter muitos controles, daria muito trabalho. Né? Então, hoje em dia, assim, então quer dizer que se eu for para uma entrevista de emprego eu tenho que ir sem barba ou com barba? Não. Você tem que ir com a barba que faz mais sentido para você. Então, por exemplo, se a barba orna e você mantém ela bem feita, não tem problema, sabe? Mas saiba que a barba ou não barba, ou a barba bem feita ou mal feita, ela vai afetar no julgamento da pessoa. Vai afetar, dependendo da vaga, dependendo da situação, afeta decisivamente e você não tem oportunidade depois de revalidar. Então a pessoa fica com essa sensação mesmo. Ou seja, a gente tem aqui uma evidência científica de que a resposta é sim à pergunta desse episódio. Sim. As pessoas, nós julgamos sim pessoas com barba de um jeito diferente. Sim, assim como qualquer outro atributo físico. Né? Etnia, cor, orientação sexual. Orientação sexual também é atributo físico. Sim. Passa por esse display físico. Sem dúvida. Né? E aí, só para fechar, eu estudei 8 anos isso. Né? Parece muito, assim, mas não, tem muitas questões em aberto sobre a barba. Uma delas é isso que eu acabei de falar, que é como os Maori, que nunca tiveram contato com pessoas de barba, colocaram isso na sua cultura. Né? Como que isso surgiu? Essa é uma questão que muitos antropólogos tentam resolver. Não se sabe ainda. A barba ela é utilizada porque é um atributo físico, então mesmo que ela vai crescer, independente do que você queira. Será que é possível fazer com que pelos da barba cresçam no cabelo? Porque se o pelo do cabelo absorvesse testosterona, ele cresceria ao invés de cair. Então tem, principalmente na Coreia do Sul, tem uma linha de pesquisa grande tentando estudar as propriedades do pelo da barba e tentar criar substâncias para eliciar isso no cabelo. Certo. Para evitar calvície de forma mais natural. Né? Tem aplicações disso. E uma outra coisa importante é o uso da barba em relação ao tempo. É uma ótima forma de você estudar, por exemplo, sociologia. Então, pense o uso da barba há 20 anos atrás, nos anos 90. Né? Que aí é o que eu tenho no meu trabalho, porque o meu trabalho é datado. Então, a barba era muito usada como um símbolo da ideologia de esquerda e de não conformismo. Então você pega os beatniks dos anos 60, os hippies, aí o Fidel Castro, toda essa coisa da barba, do movimento de esquerda no mundo, né? Tem a barba como um representativo. Né? Hoje em dia isso já caiu um pouco em desuso. Né? Então a barba é usada em outros contextos. A esquerda também perdeu um pouco do significado do significado que tinha, e aí a barba acaba sendo cooptada por outras matrizes ideológicas, enfim. A barba hoje é muito mais bem cuidada. Antes era uma coisa que você tinha que lidar. Hoje é uma coisa que você tem que cuidar. Né? Então tem uma influência diferencial disso. A barba faz muito sucesso agora em São Paulo. Né? Tem muito cara jovem que usa barba. Né? E não é por preguiça, é uma coisa que faz parte da representação social agora. Uma escolha estética. Assim, uma escolha estética. A cultura hipster também tem a ver com isso. Isso pode ter a ver com a escolha feminina. Né? Então, uma pergunta só para fechar. Né? Será que mulheres acham homens de barba bonitos? Depende. Porque, na verdade, é uma interação entre a escolha da fêmea. Né? Então, só fechando a questão evolutiva, será que a barba evoluiu por competição entre os homens, para mostrar quem é mais dominante, ou pela escolha da fêmea, igual a cauda do pavão, por exemplo? As evidências mostram que, na verdade, as fêmeas não escolhem isso. Então a barba evoluiu como atributo físico por causa da competição entre machos, para ver quem ganha na briga. E aí aquele que ganha tem mais acesso ao sucesso reprodutivo. Então as fêmeas... Faça o que ele fizer também, e no final das contas a escolha é da fêmea. Exato. A fêmea sempre vai escolher no final. E ela, em geral, escolhe, no passado evolutivo, pessoas com mais dominância. Né? Recursos, dominância, acesso à qualidade de genes. Então, como ela escolhe pessoas mais dominantes, e esses caras dominantes são os que ganham a disputa porque tem barba, logo a barba vai junto. Né? Mas não por preferência direta delas. Para fechar, Thaís, só a pergunta do nosso ouvinte Rafael Garuti, tá? Que pergunta sobre
essa mistura de cores na barba? Você tem uma explicação para isso? Isso é chamado quimera. Né? Você tem também na cabeça. Então você tem pessoas que têm um tufo branco, por exemplo, nos pelos da cabeça. Isso é chamado quimera. Os genes que regulam o folículo do cabelo são muito poucos em relação aos os genes que regulam a barba. Tá? Você tem mais de 20 genes diferentes que regulam o padrão, a forma, o volume da barba. Né? Como, por exemplo, se você tiver um desses genes um pouquinho diferentes dessa combinação, você pode ter essas características de mudança de cor. E você tem, se não me falha a memória, no cabelo são 8 genes. E na barba são em torno de 20. Então, como você tem 20 genes que atuam... Você tem mais chance de ter variação. De variação. Então, por exemplo... A minha barba, por exemplo, é preta e branca. Você tem pelos brancos na barba, mas não no cabelo. Isso. Então, isso pode acontecer por conta de uma maior quantidade de genes na barba, então dá maior variação. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.